Muito bem, nós estamos aqui tratando com você de alguns assuntos dentro do canal que são assuntos ligados a essa problemática que é a problemática do eu, do ego. E um desses assuntos é a questão da ansiedade, porque as pessoas perguntam como vencer a ansiedade. E é muito comum que uma fala desse tipo, que parece nos convidar a vencer a ansiedade, termine nos falando de controle de ansiedade. Isso porque, na verdade, o movimento do eu, o movimento da pessoa, que é o movimento do ego, é de natural ansiedade. A natural ansiedade do ego, do eu, da pessoa, ninguém fala exatamente do fim da ansiedade. Vejam como é curioso tudo isso. Nós acreditamos tanto no senso da pessoa, do eu, do ego, que nós nunca falamos do fim da ansiedade, porque isso representa naturalmente o fim do ego. Agora veja, estamos tratando aqui com você exatamente disso. Quando as pessoas falam sobre o medo, elas falam sobre o controle do medo, embora o convite seja para vencer o medo. Como vencer o medo? Essa é a proposta. Aí você vai ouvir, a fala é sobre o controle, sobre a negociação, sobre o modo de lidar com o medo. Por que não falamos do fim do medo? Repito, porque na verdade nós acreditamos que o sentido de um eu seja tão real que ele não pode realmente se ver livre do medo. Porque é por natureza do eu carregar o sentido do medo presente, assim como o sentido da ansiedade presente. Então nós conseguimos controlar, mas não por fim ao medo, mas não por fim à ansiedade. É aqui que queremos lhe convidar a descobrir a verdade sobre o fim. Não apenas o fim do medo. Um dos assuntos também intrigantes é o fim para o medo da morte. Nós podemos até dizer, eu não tenho medo da morte. Mas compreendam isso, enquanto houver o sentido de um eu presente, uma vez que o eu representa tudo aquilo que ele possui, e é por demais assustador perder coisas, essa é a presença do medo. Então, o medo da morte não é em si da morte, porque desconhecemos a morte. A morte é o desconhecido. O medo está presente em razão do conhecido. É o medo de perder o conhecido. Nós sabemos que a morte tira tudo, inclusive o corpo. E o que será de mim, esse mim, que está identificado com o corpo e com a mente? Então, na verdade, é o medo de perder o conhecido, que é o corpo, que é a mente, ou um ente querido, ou a casa, a família. Então, o sentido de um eu presente é a presença do medo, é a presença da ansiedade, é a presença do sofrimento. Aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão do eu, e, portanto, o fim da ilusão do medo, da ansiedade e do sofrimento, em todas as suas múltiplas formas. Depressão é parte disso, angústia é parte disso,
a dor do vazio existencial, a dor da solidão, esse chamado amor que nós conhecemos, que está carregado de ciúme, posse, controle, desejo de poder sobre o outro, o que chamamos de amor é isso. Então temos medo de perder o amor. Então o que nós conhecemos sobre a verdade do amor? O que é que nós conhecemos sobre a verdade do fim, do medo, ou da ansiedade, ou do sofrimento? A resposta para isso é absolutamente nada. Essa é a resposta. Não conhecemos absolutamente nada sobre isso, sobre o fim do sofrimento. A não ser que tenhamos uma aproximação da verdade. Veja, não da verdade que idealizamos, que imaginamos ser o fim do sofrimento, mas da verdade do que o sofrimento representa. Então, eu quero tocar aqui com você, nos próximos minutos, da importância da aproximação, da comunhão. Sim, da comunhão. Você só pode ter um contato de aproximação de alguma coisa que você entre numa comunhão direta com ela, com aquela dada coisa. Assim, essa comunhão com o sofrimento, essa aproximação do sofrimento, essa simpatia para olhar para o que o sofrimento representa, isso só é possível quando você entra num contato íntimo para olhar de perto isso, muito de perto. Aquilo que serve para o sofrimento, é claro, o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, a solidão, o vazio existencial. O que quer que o eu represente nesse instante, ter uma aproximação é possível quando você está numa comunhão direta com isso. Quando você examina de perto. Não se trata de se separar, e sim de se aproximar. Olhar para esse movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação do medo, da ansiedade, sem colocar sobre isso uma ideia. É aqui que nos deparamos com a dificuldade. Primeiro, porque nunca entramos em contato direto com o problema, com o sofrimento. Nunca entramos nesta comunhão, nesse olhar de perto. Ao sentirmos alguma dor, e aqui é que nos deparamos com a dificuldade, nos afastamos, nós fugimos disso. Criamos ideias sobre isso. Ao criarmos ideias, nos afastamos. Ao procurarmos um jeito de não viver a dor, nós escapamos. Então, estamos sempre nos afastando da experiência do momento presente, quando esse momento representa alguma forma de dor. Nossa reação para o prazer é diferente. Queremos aquilo que nos dá prazer. Esse querer, essa vontade, implica a presença de um experimentador para desfrutar daquele momento de prazer. Isso é a presença do eu, do ego.
Desfrutar desta presença do prazer sustenta essa dualidade, que é o eu desfrutando do prazer. O que não percebemos é que, com essa resposta ao prazer, estamos, por uma forma prática, habitual, condicionada de comportamento em relação ao prazer, estamos também sustentando como reagir internamente, psicologicamente, também a uma presença de dor. Então, quando a dor aparece, nós escapamos. Então, escapar da dor requer a presença de alguém que rejeita a dor. Se aproximar do prazer requer a presença de alguém que se aproxima do prazer. Veja, é um único movimento, é um movimento da separação, embora um seja de aproximação, o outro seja de afastamento. Mas estamos dentro desse princípio de dualidade. Isso não é uma real comunhão para investigar, para olhar de perto isso. Olhar de perto isso representa estar diante da experiência, sem colocar o experimentador. É aqui que reside toda a dificuldade nossa. Porque a nossa prontidão é de escapar, de fugir, ou de agarrar e buscar o que fortalece o sentido do ego, que é o eu, o mim, o experimentador dentro da experiência. Notem como isso é importante, porque aqui está a chave para o fim do medo, para o fim da ansiedade, da depressão. Por isso nós vivemos nessa negociação de controle. O fim para isso requer o fim do ego. Então os especialistas não nos falam sobre o fim do ego, porque você tem que compreender qual é a natureza e estrutura desse ego. Isso não é algo intelectual, você não aprende isso com Jung, com Freud. Você não aprende isso em livros de psicologia. Você aprende agora, aqui, nesse contato direto, com essa constatação desse princípio de separação, de dualidade. Então você só pode tratar de algo que, de fato, seja uma realidade aí, presente, para você. Então, essa realidade do fim do eu é algo que você vivencia, não ideologicamente, teoricamente, conceitualmente, mas na ciência do autoconhecimento, na visão do que a verdade da meditação significa. Estamos juntos? Então, aqui, quando tratamos com você do fim do ego, do fim do eu, estamos tratando do fim desse sentido de alguém presente dentro da experiência. Então, tem ele e a experiência. Quando há essa visão do fim desse ele, a experiência passa por uma radical e profunda transformação. Então, temos o fim para o sofrimento, quando temos o fim do eu. Notem a importância desse assunto aqui com você. Estamos falando do fim da dualidade. A dualidade é a presença do pensador com o pensamento, do experimentador com a experiência, daquele que está vendo aquilo que ali está, sendo ele o observador daquilo. Isso é o fim da dualidade. Então, o medo requer a presença de alguém. O medo é algo sempre dentro de uma relação entre dois. Relação é entre dois. O experimentador e a experiência. O medroso e o medo.
A ansiedade requer o ansioso. Notem como é simples isso, não separamos nunca, não podemos separar, não há como separar. E, no entanto, o experimentador está separando, o eu está separando, o ego está separando. E porque ele separa, ele sustenta. Não há separação entre o medo e o medroso, entre a ansiedade e o ansioso, entre o sofrimento e o sofredor. O eu se separa para sustentar a experiência. Reparem como o movimento do ego de preservação, de autopreservação, está sempre presente. Ele está sempre conservando ele próprio. E ele faz isso quando ele se separa para fazer algo com a experiência. Então, quando ele se aproxima e agarra a experiência sendo o experimentador, ele está conservando a si mesmo. Quando diante da experiência ele rechaça a experiência e foge da experiência porque é dolorosa a experiência, ele está fortalecendo o experimentador. Reparem que é assim que nós temos funcionado. Mas a verdade sobre isso é que não existe nenhuma experiência sem o experimentador. Não existe nenhum pensamento sem o pensador. Isso requer um olhar, uma aproximação, uma comunhão direta. Essa comunhão, vou repetir, ela só é real quando não há julgamento, comparação, avaliação, quando não negamos ou quando não nos identificamos com a experiência, quando ficamos no simples olhar, no simples ouvir, no simples observar, no simples sentir, se tornar ciente do próprio movimento da experiência, sem alguém envolvido nisso, para, repito, rejeitar, julgar, comparar, fazer algo com isso. Assim estamos diante da presença do autoconhecimento, diante da presença da verdade, da real meditação. Aqui no canal nós temos uma playlist trabalhando isso, sinalizando isso, mostrando claramente isso para você. Como devemos nos aproximar nessa comunhão direta com a dada coisa, sem colocar o elemento experimentador dentro disso. Porque só assim nós temos a possibilidade de ir além da experiência. Isso porque, nesse momento, paramos de confirmar a identidade do eu, do ego. Então, a experiência é um experimentar sem o experimentador. É quando esse experimentar, sem o sentido de um eu presente, se desfaz. O nosso trabalho juntos aqui está em constatar a realidade daquilo que está presente. Apenas isso. O que é isso que está presente nesse instante? Quando o eu não está. Então aqui temos a resposta para esta questão do fim do medo, para essa questão do fim da ansiedade, para essa questão do fim do sofrimento. Seu natural estado de ser, consciência, felicidade, isso é a natureza do amor, é a natureza de Deus, é a realidade do seu ser, é a verdade que você é a verdade divina. Assim, esses encontros aqui, neles nós temos essa oportunidade de adentrar a essa visão clara
desta realidade divina, da realidade deste ser, da realidade de Deus. Para esse propósito, nós temos encontros aqui online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros, que ocorrem sempre nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros para trabalharmos isso. Sendo assim, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita nesse instante, já deixa aí o seu like, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E aproveita e já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É só alguns momentos depois que o pensamento chega e diz: como estou feliz. Isso não é presença da felicidade, é a presença de uma individualidade feliz. Então notem como é curioso como o ego